Aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é possível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia, a celebração, a Santa Missa é o local privilegiado para
ouvirmos a palavra de Deus. Existe um santo na igreja chamado São Gregório, que foi papa. São Gregório diz que é nas escrituras que se conhece o coração de Deus. E aí São Gregório afirma ainda que é na comunidade, é na assembleia dominical, que nós captamos, absorvemos essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus que a cada domingo nos interpela, ela nos aponta para o bem que nós devemos fazer. A oração inicial da missa, que chamamos de oração de coleta, diz assim: nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça nos preceda e acompanhe, e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Ou seja, este bem que sempre devemos fazer deve ser pautado, norteado à luz da palavra de Deus, a partir da escuta sincera dessa palavra e da vivência dessa palavra ao longo dos dias. Por isso que o domingo é o dia da palavra, dia de repartir o pão consagrado, mas também dia de nos confrontarmos com essa palavra, a fim de que essa palavra de fato seja para nós palavra de vida e palavra de salvação. A leitura segunda de hoje, da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de 12 a 13, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. No passado se atribuía a Paulo, mas hoje os exegetas, os biblistas, chegam à conclusão que não é de Paulo, por conta da linguagem diferente de Paulo das outras cartas. Mas isso não é importante. Importante é a mensagem. E a leitura da carta aos Hebreus, o autor, ele diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E é interessante que no desenrolar do texto, o autor vai usando alguns adjetivos para decifrar o que é a palavra de Deus. Olha o versículo 12. A palavra de Deus é viva. Ou seja, a palavra de Deus tem uma vitalidade. Essa vitalidade é a vitalidade do Espírito Santo, que inspirou quem escreveu a palavra. A palavra de Deus não é letra morta. A palavra de Deus é viva. Ainda no versículo 12, a palavra de Deus é eficaz, traz uma eficácia. A palavra de Deus, ela é dinâmica, ela tem uma energia, ela é atual, ela sempre traz uma novidade, a fim de que possamos agir à luz dessa palavra com dinamismo, com energia, com ousadia, com criatividade, por que não? E ainda no versículo 12, outro adjetivo, a palavra de Deus é espada cortante, é espada de dois gumes, porque a palavra de Deus, como a gente rezou na oração inicial, a palavra de Deus, ela revela para nós o que nós devemos fazer. Ela separa o bem que devemos praticar do mal que não devemos praticar. A palavra de Deus, ela julga os nossos corações, ela julga os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Versículo 13. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela, diante da palavra. Tudo diante da palavra está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. A palavra de Deus. Portanto, não há nada oculto diante da palavra de Deus. Como não há nada oculto diante de Deus, Deus que tudo sonda, tudo sabe, tudo vê, tudo conhece.
A palavra de Deus revela tudo. E nós precisamos dessa espada cortante. Nós precisamos dessa palavra de Deus que nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é da vontade de Deus ou não. E a palavra de Deus é apenas um bibelô lá na estante de casa, da sala? Ou é de fato um santo livro que traz vida, eficácia e é uma espada cortante? A leitura primeira do livro da sabedoria, capítulo 7, versículo de 7 a 11, temos a figura de Salomão, que ouviu atentamente essa palavra. Salomão, ele fez um elogio à sabedoria, e Salomão, numa intimidade com Deus, Salomão pede em oração a sabedoria. Lá no livro de Reis, Salomão pede a Deus um coração que escute. Esse foi o pedido que Salomão fez a Deus, um coração que escutasse Deus. E aí, o finalzinho da primeira leitura conclui assim, versículo 11: todos os bens me vieram com ela. Salomão pede a sabedoria, e a partir do momento que pede a sabedoria, tudo ele alcança. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos, na sabedoria. Salomão poderia pedir tudo. Salomão poderia pedir bens, posses, riquezas. Salomão poderia pedir o que ele quisesse, mas Salomão pede sabedoria. Salomão pede um coração que escute a palavra de Deus. E a partir do momento que Salomão pede sabedoria, a partir do momento que Salomão pede um coração que escute Deus, Salomão conquista o resto. Porque um coração sábio, um coração que é capaz de escutar o Senhor, conquista as demais coisas. É normalmente aquilo que nós no final do ano falamos: a gente quer saúde, o resto a gente conquista. Tendo saúde, o resto a gente conquista. Tendo saúde a gente vai trabalhar, tendo saúde a gente vai procurar todos os caminhos para alcançar aquilo que almejamos para o ano que está começando. Aqui no caso, não é a saúde, aqui no caso é a sabedoria. Por isso que a palavra de Deus hoje nos interpela, já no início desta pregação, o que nós estamos pedindo a Deus? O que nós estamos pedindo a Deus? Não seria melhor pedirmos sabedoria? Não seria melhor pedirmos um coração que escute Deus, para que ao termos sabedoria e um coração atento a Deus, nós pudéssemos ter discernimento para saber lidar com as diversas coisas que surgem na nossa vida. Ao pedirmos a sabedoria, nós saberemos qual é o bem que precisamos fazer, como diz a oração inicial, para a nossa vida. Salomão pede a sabedoria. Ele não pede posses, ele não pede bens. Salomão pede a sabedoria e um coração que escute Deus. Salomão é o personagem de um homem sábio, de um homem inteligente, de um homem que soube pedir. Faltou essa sabedoria, faltou essa perspicácia no personagem do evangelho de hoje. Uma pessoa que se aproxima de Jesus no evangelho, perguntando o que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna. É o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30. Nós estamos lendo o evangelho de Marcos, mas os outros livros, os livros sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos, que é o caso de hoje, relatam esse mesmo episódio. Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles são semelhantes. O evangelho de João é completamente diferente
do evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Sinóticos. Eles apresentam a mesma sinopse. Lembra da sinopse do filme? Então, a mesma sinopse, por isso que sinóticos, a mesma sinopse apresenta Mateus, Marcos e Lucas. Mas tem alguns detalhes diferentes, mas a mensagem é sempre a mesma. Nós estamos lendo hoje o Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Mateus, que relata esse mesmo episódio, fala a faixa etária dessa pessoa que se aproxima de Jesus. Tanto que chamamos lá no Evangelho de Mateus de a passagem do jovem rico. É um jovem, segundo Mateus. Para Lucas e para Marcos é alguém que se aproxima. Mas percebam, por que eu estou querendo dar ênfase nisso? Porque isso é um detalhe do Evangelho, mas não é importante. O importante não é se é jovem ou se é alguém. O importante é a mensagem em si. E aí, no Evangelho de hoje, que é de Marcos, e no Evangelho de Lucas, esse alguém chega até Jesus e chama Jesus de bom mestre. Em Mateus, não chama de bom mestre. Em Mateus, chama de mestre. E aí no Evangelho de hoje, chama de bom mestre. Veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele. É alguém que vem correndo, está com pressa, e se ajoelha diante de Jesus. Ajoelhar-se diante de Jesus, se pegarmos alguns relatos bíblicos, nós vamos ver que alguns personagens que estavam passando por alguma dificuldade se ajoelham diante de Jesus. Um homem endemoniado se ajoelhou certa vez diante de Jesus. Um homem leproso se ajoelhou diante de Jesus. Estava vivendo a doença da lepra e, consequentemente, a exclusão social. 2 exemplos apenas, poderia trazer aqui outros. O exemplo de alguém que se ajoelha, possesso, e alguém que está doente, excluído da comunidade. Que não é o caso no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje não temos uma pessoa possessa, muito menos doente, muito menos excluída da comunidade. É o contrário. O personagem que se ajoelha diante de Jesus é alguém muito bem espiritualmente, entre aspas. É um religioso. É alguém que conhecia os mandamentos de Deus. Vamos atualizar essa palavra para os dias de hoje. É alguém que vem à missa. É alguém que vai à igreja, que conhece os mandamentos. Tanto que ele reconhece Jesus como bom mestre. Ele vê bondade em Jesus. Bom mestre, ele vê bondade em Jesus. Ele é um religioso, é alguém piedoso. Não falta missa domingo, dá o dízimo, comunga todos os dias. Conhece o catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, faz cursos de teologia online, mas está faltando um detalhe. Está faltando um detalhe aqui para esse personagem, está faltando um detalhe para esse piedoso, esse religioso piedoso, seguir de fato a resposta que Jesus deseja. E Jesus aqui indica os mandamentos como o caminho da vida eterna. Isso ele está fazendo, ele está seguindo os mandamentos. O religioso hoje segue o catecismo, lê a leitura do evangelho todo dia, comunga todos os dias, faz curso online na internet, sabe um pouco de igreja. Como ele, conhece os mandamentos, mas Jesus aponta para algo a mais. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Quando Jesus diz isso, ele recua. Como nós hoje. Quando a palavra de Deus, quando Jesus nos exige algo a mais, aquele ponto
que é crucial na nossa vida, que nós não abrimos mão. Isso não. Isso eu não tenho como. Isso não tenho tempo, padre. Para isso não tenho como. Eu vou até a missa, eu dou até o meu dízimo, mas isso aí eu já não tenho tempo, não tenho como. É demais para mim, é muita coisa para mim. Amados, Jesus aqui no Evangelho, ele aponta para esse personagem algo a mais. E coloque uma coisa na tua cabeça: Jesus sempre quer algo a mais de nós. Jesus não se contenta com o pouco que damos. Ele quer mais de nós. Jesus sempre quer mais de nós. E Ele quer mais de nós porque somos capazes, não por nós mesmos, mas porque Ele nos capacita. Ele quer algo a mais. Está faltando algo a mais. Não tenho tempo. O seu tudo pode ser o seu tempo. A sua maior riqueza é o seu tempo. E você não quer dar esse tempo para Deus. A sua maior riqueza não é o seu dinheiro. Que você é pobre. Você não tem bens, você não tem posses. Como é o caso aqui do personagem que era rico. Mas qual é a sua maior riqueza? Eu aponto uma. A maior riqueza que temos é o tempo. Mas não estamos cedendo um pouco do nosso tempo para dar uma resposta a Jesus. Quando Jesus fala de um passo a mais, que era vender e dar aos pobres, nesse momento, esse personagem rico, ele fica triste e desiste. Ele não quer seguir Jesus, porque ele estava preso aos bens materiais. Ele estava preso às coisas. As riquezas, as posses falaram mais alto. Como eu disse, talvez não temos dinheiro, não sejamos tão ricos assim, mas nós temos coisas, e essas coisas que temos está sendo para nós tudo, e esse tudo que está nos impedindo de avançar na vida espiritual e numa resposta de amor a uma vocação na vida da comunidade, na vida da igreja. Não temos dinheiro, mas temos vitalidade e não estamos usando da nossa vitalidade para ajudar na igreja. Temos saúde, não estamos usando da nossa saúde para ajudar no reino de Deus. Temos garra, temos força, temos tempo, temos carro que facilita também. E parece que tudo isso está sendo a nossa maior riqueza, que nos impede de dar uma resposta a Jesus. Qual é a tua maior riqueza? O que está te impedindo de abrir mão para assumir uma resposta vocacional na vida da comunidade? Qual é a tua maior riqueza? Eu não abro mão da praia domingo. Eu não abro mão da trilha no domingo. Eu não abro mão da cachoeira no domingo. Eu não abro mão do futebol domingo. Eu não abro mão do churrasco com os amigos. Por isso que eu não vou. A tua maior riqueza então está sendo isso. Infelizmente. Esse está sendo o ponto crucial que talvez te impeça de ter a vida eterna. São elementos bons. Ter dinheiro não é pecado, não. Ser rico não é pecado. Jesus aqui dá o exemplo, para deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, campo. Os bens materiais são bons. Não é pecado ter, não. Não é pecado ter carros. Não é pecado ter casas. Ter sítio em Arrozal, ter sítio em Bananal, ter sítio na serra, ter uma casa no mar. Não é pecado, não. Ter uma ilha só para você, não é pecado, não. Não é pecado ter. O pecado é fazer do que você tem a sua vaidade e o impedimento para avançar na vida espiritual e, sobretudo, a partir do que você tem, você não deixar à disposição e deixar a míngua
quem precisa. O pecado é isso. Talvez você possa dar muito mais a partir dos bens materiais que você tem e não dá por egoísmo, porque isso está sendo o seu tudo, isso está sendo o seu Deus. Aí sim é pecado. E aí não dar uma resposta, não avança numa resposta vocacional, porque está preso a coisas, está preso a pessoas. O que falta? E cada um pode se examinar nesse momento e chegar à conclusão, a partir desse cuidado, não fazer disso aí que você está imaginando na sua consciência a sua maior riqueza, o seu tudo, a coisa mais importante na sua vida, e que não é, que não vai te dar a vida eterna. E aí tem um paradoxo aqui entre a primeira leitura e o Evangelho. Enquanto Salomão podia pedir riqueza, enquanto Salomão podia pedir bens, posses, Salomão se encanta com a sabedoria, porque na sabedoria Salomão encontrou tudo. E agora esse personagem aqui do Evangelho está diante da sabedoria, porque Jesus é a sabedoria do Pai, a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é o próprio Jesus. Essa pessoa aqui do Evangelho está diante daquele que é a sabedoria e se entristece. Se entristece porque não tinha coragem para deixar aquilo tudo e seguir Jesus. Para seguir Jesus, meus irmãos, temos que deixar de lado tudo. Temos que deixar de lado coisas, bens. Temos que deixar de lado até pessoas, por que não? Eu não estou aqui e minha mãe está longe de mim? Não é essa a realidade do padre? Não é essa a realidade dos missionários? E quem diz que quando a mãe precisa, quando a mãe passa mal, estou falando da mãe do padre, a gente está lá para atender sempre? Não, não é sempre não. Que a mãe, quando precisa de nós, a gente está lá. E no meu caso, pior ainda, filho único. Não é sempre. Porque escolhi isso aqui. É lógico que a gente tem que honrar pai e mãe, não estou entrando nessa questão, mas o que é prioridade? Jesus fala em deixar campos. A casa que está em primeiro lugar, deixar pai, deixar mãe, amigos, namorados. O que é mais importante? Vir à missa domingo ou curtir o domingo de futebol? Vir à missa ao domingo ou curtir a cachoeira? Qual é a sua maior riqueza? Talvez não seja dinheiro, evidentemente. Mas para seguir Jesus nós precisamos deixar de lado alguns costumes, algumas vontades. E qual é a riqueza que te atrapalha de seguir Jesus? Eu diria, qual é a falsa riqueza, né, que nos atrapalha de seguir Jesus? O nosso celular, a nossa casa na praia. Não abro mão do sítio domingo. Domingo eu tenho que ir lá para o sítio para descansar. Eu não abro mão do meu apartamento. Domingo é dia de descansar, aqui a missa, coisa nenhuma nada. Eu não abro mão da trilha final de semana com os meus amigos, nada. Essa conversa aí do padre me chamando para ser catequista, domingo, 9, 10 horas da manhã, domingo é meu futebol, é o dia de eu namorar, de eu passear. Qual é a tua maior riqueza? E não se esqueçam, Jesus sempre quer algo a mais de nós. Deus não se contenta com um pouco. Qual é a tua maior riqueza? São elementos importantes. A trilha, a cachoeira, a praia, o passeio, a namorada, os amigos, a mãe, o pai. Evidentemente, são elementos importantes. Mas cuidado, esses elementos ainda importantes, como o dinheiro é importante, como a riqueza é importante, podem nos atrapalhar de seguir Jesus e fechar as portas da vida eterna. É preciso pensarmos. E aí a última parte do Evangelho fala da recompensa
que é reservada para os corajosos. A recompensa que é reservada para aqueles que deixaram de fato tudo. Quem tiver deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Deixado irmãos, casa, pai, campos. O Evangelho não fala em deixar marido, não. Nem a esposa, porque já era. É até que a morte separe. É a liturgia de domingo passado. Marido e mulher não tem como deixar, não. Não tem como deixar o marido. E nem a esposa. Já era, meu filho. É sua. Até que a morte separe. O Evangelho não fala de esposa e de esposo. Fala de mãe, pai, filhos, campos. Receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro a vida eterna. Essa recompensa prometida por Jesus, 100 vezes mais, ou seja, o cêntuplo, é aqui, neste mundo. No mundo futuro também, na vida eterna. E aí, meus queridos, quando nós temos olhos espirituais, quando não temos cifrões nos olhos, quando os bens materiais não são as prioridades para a nossa vida, o cêntuplo, a partir do que nós deixamos, a partir do que nós renunciamos, o cêntuplo nós recebemos aqui. Quando Jesus fala de 100 vezes mais, não é do ponto de vista quantitativo. Não é do ponto de vista quantitativo, é do ponto de vista qualitativo. Porque Deus quer discípulos, Deus quer seguidores de qualidade. Deus quer servos de qualidade. Deus quer homens e mulheres de qualidade, corajosos. Porque, como eu disse, Ele sempre quer algo a mais de nós. Deus não quer medrosos, Deus não quer arregões, Deus não quer fracos. O que falta para você deixar de lado e seguir Jesus? Eu lembro do capítulo 6 do Evangelho de São João, quando os discípulos querem abandonar Jesus, querem abandonar o discipulado, porque estavam achando que seguir Jesus era muito duro, era muita cobrança. Capítulo 6, discurso de Jesus sobre o pão da vida. Quando os discípulos acham isso, que palavra dura é essa? Como esse personagem também, com certeza não seguiu, porque achou que era duro demais seguir Jesus, dar todos os seus bens. O que Jesus fez lá no capítulo 6 do Evangelho de João? Jesus mudou a lei? Preocupado com quantidade de discípulos? Jesus mudou os seus mandamentos? Jesus mudou os seus ensinamentos para fazer a vontadezinha dos discípulos, para não perder discípulos e ter uma grande torcida? Jesus não tem medo de perder, porque não é do ponto de vista quantitativo, é qualitativo. Tanto que lá no capítulo 6, Jesus pergunta para os 12, os discípulos foram, aí Jesus pergunta para os 12, vocês também querem ir embora? Vão. Que palavra dura é essa? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Imagino esse personagem também, com um coração duro, incapaz, conhecia os mandamentos, era religioso, ia ao templo, mas foi incapaz de deixar tudo para seguir Jesus. Riquíssimo. Eu fico a imaginar Judas vendo essa cena, Judas só pensando em bens materiais, Judas só pensando em dinheiro. Meu Deus, Senhor, Jesus, não deixa ele embora não, esse rapaz está cheio da grana,
Ele vai comprar para nós uma casa em Cafarnaum. Ele vai comprar para nós um barco. O barco de Pedro vive furado. Ele vai comprar para nós uma casa no mar da Galileia. A gente não vai precisar ficar vivendo às custas de mais ninguém. Não deixa ele ir embora não. Deixa ele ficar, mas do jeito dele. Judas poderia estar pensando assim. Mas Jesus não está preocupado com isso. Porque o que importa para Jesus não é a quantidade, o que importa para Jesus é a qualidade. O que falta para você seguir Jesus? O que falta para você dar uma resposta vocacional para trabalhar na comunidade, para trabalhar na pastoral? Está faltando gente, está faltando catequistas, está faltando membros na pastoral do batismo, está faltando membros na pastoral da comunicação, está faltando membros na pastoral familiar. Eu não tenho tempo, eu chego do trabalho e aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Qual é a tua prioridade? Cuidado. Qual é a tua prioridade? O salmo de hoje, e assim eu concluo como nossa conclusão, como nossa oração conclusiva, diz assim: saciai-nos de manhã com vosso amor. Somos saciados apenas com o amor de Deus. Saciai-nos de manhã com vosso amor. E exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos e pelos anos que passamos na desgraça. Canta a musiquinha e entrega a sua vida por mim. Sai agora. Tem como? Tem? Aquela que vocês iam cantar depois da comunhão. Reflete exatamente isso. A gente conclui como uma oração de forma musicada. Que Deus conceda, meus irmãos, a graça do desprendimento. O que te faz ficar preso hoje? É casa? São pessoas? São bens materiais? Que tenhamos a coragem para largar tudo, bens, riquezas, pessoas, para seguir Jesus, porque vale a pena. Amém. Quem perde sua vida por mim, a encontrará.